Diversa tá de volta para você. Agora são 10 horas e 45 minutos. Chegou a hora da gente ficar informado com tudo o que acontece no mundo dos esportes. Mas, infelizmente, antes disso, a gente tem uma notícia de última hora para dar para o pessoal de casa, né? Exatamente, Roberta. E como o Manhã Diversa está sempre atento a tudo que está se passando, a gente vai te atualizar com essas informações. E a informação é a seguinte: a mulher de Dom Phillips afirma que os corpos do jornalista britânico e do indigenista Bruno Pereira foram encontrados. Os dois desapareceram dentro da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, há mais de uma semana. Esse caso realmente ganhou uma repercussão muito grande, né? E a Embaixada Britânica já havia comunicado, então, aos irmãos de Dom Phillips sobre esse fato. Mas a Polícia Federal Brasileira emitiu uma nota negando a informação. Então, como a notícia, essa informação está muito quente, a gente ainda não sabe dos desdobramentos, né? Exatamente. Mas para o pessoal de casa que quer se manter informado, com certeza essa informação vai estar no Diversa em Rede hoje, a partir das 9 horas da noite. Notícia, então, dada. Realmente, como você falou, Manhã Diversa é entretenimento, mas também é notícia. É isso aí. Agora sim, vamos ficar por dentro do que acontece no mundo dos esportes com ele, Gabriel Luterbach, na nossa resenha esportiva. Bom dia, Roberta. Bom dia para a Bárbara. Bom dia também ao pessoal de casa. Notícia triste que vocês acabaram de falar, mas vamos falar de coisa boa, que é a rodada do Campeonato Brasileiro, que teve ontem aqui no Brasil. Vamos começar falando sobre o jogo de São Paulo e Coelho. O América Mineiro perdeu mais uma vez, o América Mineiro que estava embalado, teve 2 derrotas consecutivas, mas foi um jogo muito bom, Roberto e Bárbara. Foi um jogo bem movimentado, a gente vai ver aí o gol do Patrick. E foi importante pro São Paulo essa vitória, falando do outro time, porque o São Paulo estava com 4 jogos sem vencer, com 4 empates consecutivos. Então foi muito importante essa vitória pro São Paulo, para dar um pouquinho de moral, para dar um pouquinho pro São Paulo crescer na tabela. E também foi um jogo importante porque o São Paulo estava muito desfalcado, tinha 4 jogadores fora e teve até que improvisar um volante na zaga. Então o São Paulo aí bem desconfigurado. Então, no fim das contas, o resultado foi bem legal para o São Paulo, que saiu com a vitória, confirmando com o gol do volante Patrick. O América Mineiro jogou bem, mas faltou a pontaria, faltou acertar o alvo. Então, no fim das contas, aí o resultado foi um pouquinho ruim para o América, porque vem de 2 derrotas agora consecutivas. Ô, Bárbara, eu e Gabriel, a gente é apaixonado com a América. Eu acho que eu posso falar apaixonado, porque a gente está sempre torcendo pro América. Não é o nosso time do coração, mas eu acho que o América tem um time especial. Que todo mundo acho que... Exato. Né? Você tá aí nessa parte aí do América ou você não é muito assim? Então, assim, de futebol mineiro, eu sempre fui muito próxima do nosso Galo Carijó, né? Daqui, assim, vassourinha do Marilênio e sempre muito ligada no Campeonato Carioca também, quando tem, né, os estaduais, porque eu sou apaixonada pelos times cariocas. Falando em times cariocas e times mineiros, não foi muito boa a rodada, né? Porque a gente vai confirmar agora os jogos de sábado. O Fluminense perdeu por 2-0 no Maracanã para o Atlético Goianiense. O gol foi do Jefferson e do Rato. Já que o Ganso não jogou, o Rato fez a festa. A gente não vai poder perder essa piada. Gol do Rato, gol e o Atlético Goianiense saiu com a vitória. O Flamengo também de técnico novo, que vai ser uma resenha aqui que a gente vai ter daqui a pouquinho, perdeu por 3-1 para o Internacional. E também teve o empate do Atlético Mineiro por 1-1 com o Santos. Vamos fazer essa resenha aí do técnico do Flamengo? Já que o Dorival é o novo técnico, Paulo Souza saiu, foi demitido. E foi uma bagunça, né? A gente pode falar assim, porque o Paulo Souza ele treinou, já sabendo que tinha uma movimentação para poder treinar. O Flamengo que tinha fechado a semana de treinos em Atibaia. Como é que fecha uma semana de treinos em Atibaia, sendo que não tinha convicção se o técnico ia estar na semana toda comandando, né? Então teve essa bagunça aí, o Paulo Souza foi demitido, o Dorival chegou, deu nem tempo de treinar, né? Então a gente não pode colocar essa derrota na conta do Dorival. E Gabriel, Roberta, eu particularmente achei que isso fosse assim, com a chegada do Paulo Souza para o futebol, né, brasileiro, eu achei que seria aquela viradinha de chave para poder mudar um aspecto cultural que eu particularmente não gosto do nosso futebol, que é não dar tempo ao tempo, né? Assim, os técnicos, a equipe técnica, de uma forma geral, não tem tempo para trabalhar, né? E a gente sabe que quando você quer estabelecer um projeto sólido, isso demanda tempo, né? Com certeza. Então você chega, tem toda aquela interação com o jogador, você precisa se ambientar. E aí com o Paulo Souza, né, como ele veio e teve toda aquela coisa, né, festiva, eufórica, eu falei assim, vai ser essa virada de chave e finalmente vão dar tempo, né? Futebol europeu, a gente sabe, técnicos de anos e anos à frente de um time porque conseguiu solidificar, conseguiu colocar ali, né, o
perfil dele em campo, tem essa interação com os jogadores e, infelizmente, aqui, quando eu achei que talvez essa cultura fosse mudar, vamos lá e recebemos a notícia. Nada contra, né, Dorival, assim, porque ele também faz parte desse retrato, mas eu achei que finalmente conseguiríamos dar mais tempo para ter esse trabalho de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas Bárbara, eu acho que no Flamengo... imediatismo, né? Exatamente, eu acho que no Flamengo tem um detalhe a mais que é a sombra do Jorge Jesus. Qualquer treinador vai ter essa comparação, ficou esse fantasma. E, inclusive, eu acho que o Jorge Jesus precisa treinar o Flamengo para poder tirar esse fantasma, tanto para ir bem ou tanto para ir mal. Porque senão sempre vai ter essa comparação. É claro, o Jorge Jesus fez uma temporada fantástica no Flamengo. E saiu no auge, né? Por isso fica com essa lembrança. Exatamente, saiu no auge. Então, precisa, acho que, ter essa volta pro bem ou pro mal, pro Flamengo poder continuar, né? Prosseguir. Porque o Flamengo, a gente sabe, né? Também viveu esse ano de auge aí que a gente falou, foi muito bem, mas o Flamengo tem muita desorganização também, né? Uma pressão política ali muito grande no Flamengo. Então, precisa ter, eu acho que esse retorno pro bem ou pro mal. E hoje a gente falando, né, de Santo Antônio, de casamento, é esse amor platônico mesmo, que ainda está agarrado com o Jorge Jesus. Exatamente. E a gente falou, para poder provar a importância da continuação, vamos colocar a tabela do Campeonato Brasileiro, porque não é à toa que o Palmeiras, que tem o Abel já como treinador há várias temporadas, é o líder, dando a continuação que você falou que é muito importante. Não é à toa que o Palmeiras é o líder do campeonato. Olha que campanha bem legal do Palmeiras, né? Ainda está na Libertadores, está na Copa do Brasil, então o Palmeiras é o líder do campeonato e vai ser difícil tirar o Palmeiras dessa liderança, é um time que está muito certinho, seguido pelo Corinthians com 21 pontos, o São Paulo está em terceiro com 18 pontos, depois da vitória contra o América, e o Internacional está em quarto com 18 pontos. Fortaleza está em último lugar aí com 7 pontos, que a gente pode falar aí que é o destaque negativo do campeonato, porque empatou mais uma vez, a gente sabe que o Fortaleza não é para ficar nessa posição. E já que a gente falou do Flamengo aí, do Dorival, que é o novo técnico, olha a posição do Flamengo, 15º. Então, na quarta-feira já tem rodada. Imagina se o Flamengo perde, o Cuiabá vence, o Flamengo pode parar na zona do rebaixamento, que aumentaria bastante essa pressão aí em cima do Dorival, que já está treinando, já chegou bem na pressão, né? Uma situação crítica, né? Exatamente. E essa coisa até da derrota, eu acho assim, ela é muito relativa, né? Quando a gente consegue ver em campo, a gente que realmente aprecia futebol, quando você consegue ver em campo o resultado, ainda que isso não surta um efeito no placar, a gente tem que ter essa paciência, né? Não querer que o resultado venha de forma imediata, porque é algo que está sendo constituído, né? E essa constituição vai demandar um pouco mais de tempo. Exatamente. E trocando de assunto, vamos falar agora da Série B, porque ontem teve um jogão Vasco e Cruzeiro pela Série B, e o Vasco é um outro time que está sem técnico, Bárbara. A gente está falando aqui, o Zé Ricardo saiu, já estava também preocupado nessa migração aí do 7-7, então ele aceitou uma proposta do Japão, o Vasco ainda está sem técnico, mas parece que nem está sem técnico, porque o Vasco está jogando muito bem, a gente está vendo aí o gol marcado pelo Getúlio, uma jogada bem legal do Vasco, né? Um contra-ataque rápido, você vai ver o Gabriel Peck, ele vai cruzar na cabeça do Getúlio para poder fazer o gol do camisa 9, né? Que a gente fala aí de centroavante, só empurrar para o fundo das redes. E você está vendo aí, Bárbara, bem legal isso também, né, Roberto? O Maracanã lotado, é isso que a gente quer ver, né? É muito bonito ver a torcida apoiando o time, o Vasco, que é o terceiro colocado, o Cruzeiro é o líder da competição. E continua sendo líder? Continua sendo líder, apesar da derrota. O Cruzeiro ainda tem uma margem bem boa para o segundo colocado, para o quinto colocado, que é o mais importante aí para poder subir para a próxima. Conseguiu essa distância, né? Exatamente, ainda tem essa distância. E a gente falou do público, é o maior público até aqui da Série B. E eu acho que vai ser difícil de tirar esse público, porque foram 63 mil torcedores no Maracanã. E o jogo foi marcado um pouquinho pelo Vasco, começou um pouquinho bem a partida, explorou o contra-ataque. No segundo tempo, o Cruzeiro precisando reverter, né, o placar, foi para cima, o Vasco conseguiu se segurar. E o Cruzeiro também faltou um pouquinho aí de criatividade, né? Não estava num dia tão inspirado como a gente viu. A prova disso é o Edu, que teve até umas brincadeiras aí, porque o Edu é assumidamente vascaíno, e é o centroavante, o artilheiro do Cruzeiro, e não foi muito bem. Então teve uma brincadeirinha aí, se o Edu estava sentindo... Passar, né, Gabriel? Exatamente, estava sentindo jogar contra o clube de coração dele. E ainda mais com essa torcida fazendo uma festa como foi ontem, né? Com certeza. Com certeza agitou o coração dele. Vamos falar também agora sobre o Tombense, que venceu por 2-1 o CSA, também pela Série B. A gente também separou os gols aí. E foi uma noite marcada por golaços. A gente vai ver aqui que teve vários golaços, 2 golaços do Tombense. O Tombense que subiu com essa vitória, foi bem importante, porque o Tombense chegou na 7ª colocação. O gol foi do Everton, também teve o gol do Ciel, Rodrigo Rodrigues. A gente vai colocar aqui o gol do Tombense. E foi importante por subir na classificação. Para conseguir essa ascensão, né? Exatamente.
E os 3 gols foram marcados no segundo tempo. Então o primeiro tempo foi um pouquinho mais lento, o segundo tempo já foi marcado por 3 gols aí. E, Roberta, depois a gente vai mostrar também aí que o Ciel, ele fez um gol e fez uma homenagem para a esposa dele, confirmando o nome dele. Vamos mostrar aí agora o primeiro gol, depois a gente mostra isso. O primeiro gol foi do Everton, olha que golaço. Golaço do Everton, do Tom Benz. Esse campo é que não tá muito bonito, né, Gabriel? O muro é aqui pertinho de Juiz de Fora, por isso que a gente está falando. Não foi tão bonito quanto o gol, né? Exatamente. E a gente vai ver o Ciel, que também fez um gol bem legal, o artilheiro aí da Tom Benz, cortou pro meio. Nossa, e limpou mais e fez um golaço. Um E o Rodrigo Rodrigues do CSA, que fez mais um gol, descontou, né, pro CSA. Aí já não foi um gol bonito, né, porque foi bem batido ali e foi feito, o VAR confirmou o gol de pênalti, uma confusão aí na área do Tom Benz para poder fazer o gol que deixou placar final por 2-1. E a gente vai falar aqui, Roberto, porque o Ciel, depois que ele fez aquele segundo gol, que foi bem bonito, ele fez uma homenagem para a esposa dele. O nome dela é Ruth. A gente vai ver aí. Ruth deve ter ficado numa alegria. Pois é, o Dia dos Namorados, olha lá. Ele pegou o celular e mostrou um print aí. Eu queria saber, Roberto, o que você fez de homenagem para o seu namorado? Gabriel, eu não fiz nada, gente, mas o meu namorado me surpreendeu, então assim, achei lindo, romântico, teve foto, ele revelou foto nossa junto, uma coisa bem brega, porque eu sou romântica brega, eu tenho que assumir mas isso. a parte do romantismo que é gostosa e que é linda é a breguice. Se não for brega, não é amor. Eu amo a breguice, então assim, já que eu não fiz nada, Gabriel, fica aqui minha homenagem então, Eduardo, te amo. Aí, ó, aproveita que o Gabriel deixou esse espaço. Fofo aí também, né, junto com o Ciel, e bem esse legal jogo foi aí. no domingo? Foi no domingo, ele aproveitou o Dia dos Namorados. Ela ficar brava, né? Você não tá passando aqui comigo, ele deu um jeito de fazer uma homenagem, então bem legal. E você, Gabriel Luterbach? Eu fiz um jantar lá em casa, você não vai luz passar de velas, exatamente, foi um jantar, também dei um presente. Então foi uma noite dos apaixonados, né? A gente viu aqui o Ciel, a Roberta, então foi bem legal. E a gente vê que até no mundo do futebol o pessoal acha que não dá pra ser romântico, dá pra ter muito afeto também no futebol. E, Bárbara, acho que é muito importante porque a gente vê também tanta violência no futebol, né? Entre os torcedores. Eu acho que esse clima aqui que deve prevalecer, né? Porque a gente tem que entender... Isso vale a notícia, né? Exatamente, porque a gente tem que entender que tem a rivalidade que deve ficar dentro de campo, né? Não tem que sair das 4 linhas, a rivalidade fica ali e tem que ser uma rivalidade saudável do jogo, de querer ganhar, da competitividade. O que fugir disso já não é esporte, já não é futebol, né? Então é bem legal ver homenagens assim, o amor no esporte. Eu acho que essa mensagem que o esporte deve mandar pro pessoal de casa. O que vocês acham? Até porque a nossa própria relação com o futebol e com os times, ela é de amor, né? É essa coisa passional. Então eu acho que o que você falou realmente é muito importante. A gente não está falando de um inimigo, né? A gente está falando de uma pessoa que está ali do outro lado do campo e todo mundo com o mesmo propósito, é fazer o futebol, fazer uma partida que é um espetáculo para todo mundo que assiste, né? Então, assim, violência, eu acho que realmente quem usa o futebol para violência, para mim, usa o futebol como pretexto. Né? Não tá ali para jogar, não tá ali para torcer. Então, realmente, esse é o tipo de notícia que a gente quer sempre dar, né? Igual essa homenagem para a Ruth. O amor está no ar, então vamos confirmar também como é que ficou a classificação da Série B depois desses resultados. A gente vai ver a importância da vitória do Tom Benz, porque o Tom Benz foi para 7º lugar com 16 pontos. A gente está vendo aí, vocês falaram do Cruzeiro. O Cruzeiro permanece na liderança? Permanece. Está em primeiro com 28 pontos, olha a margem aí para o Bahia. 3 pontinhos ainda, então o Cruzeiro ainda tem muita possibilidade de subir. O Vasco da Gama em 3º lugar, a importância também da vitória do Vasco. Abriu 5 pontos de diferença, 7 pontos de diferença para o Grêmio. Então o Grêmio ali, que também está chamando um pouquinho de atenção, já que o Grêmio é um time grande, né? E a gente falou do Vasco, Cruzeiro, gente, isso daí é Série B. Poderia ser muito bem Série A, mas é Série B. Então a gente está vendo aí o Grêmio que precisa ainda se restabelecer na competição. Então alguns dos destaques aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Esses são os destaques do Resenha Esportivo. É que a resenha agora ficou boa demais, uai. Eu, mais uma participante aí para comentar coisas do futebol, do mundo dos esportes. Agora eu acho que tá a verdadeira resenha, né? Pois é. E se deixar, não acaba mais. A gente já senta aqui ó, e vai falar blocos e blocos. Vamos fazer um programa de esporte. Fica aí, Abdon, nosso diretor de programação e marketing. Fica aí o recado, né? Isso aí. Vai que dá certo. Exatamente. Obrigada, viu, Gabriel? E ó, depois dessa resenha esportiva, vai ter também a resenha culinária, porque o Arthur tá preparando uma coisa muito gostosa para você. Fica ligadinho que a gente volta já já.